Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, um setor que foi particularmente penalizado e fustigado pelo anterior governo PSD-CDS, o setor do comércio. Comércio local, o comércio de proximidade, muitas micro e pequenas empresas que foram pura e simplesmente encerradas e que não resistiram à verdadeira razia que se verificou nos últimos anos, enquanto o PSD e o CDS comemoravam os números da tal economia que estava muito bem, apesar das pessoas estarem muito mal. Nós bem nos lembramos disso. O relatório do Orçamento de Estado coloca a questão da identificação de medidas no âmbito da Comissão para a Revitalização do Comércio Local de Proximidade. A pergunta é que perspectivas estão colocadas em relação a este setor, qual o ponto de situação do trabalho da Comissão. Sabemos que o mandato é até final do ano, mas havia relatórios intercalares previstos no despacho e qual é esse andamento e qual a perspectiva em relação à fiscalização por parte da ASAI, nomeadamente a orientação política que foi dada no governo anterior, pelos vistos de aliviar, por assim dizer, a pressão relativamente aos interesses de grandes grupos económicos, mas que, por interferência política do anterior governo, tivemos autênticos escândalos em relação à ASAI, com críticas muito fortes que estavam a ser colocadas do ponto de vista público e que nós agora voltamos ao assunto da ASAI para perguntar qual é o ponto de situação relativamente à dotação de meios operacionais e de intervenção no terreno, qual é a perspectiva em termos orçamentais. Verificamos que há algum acréscimo orçamental nos mapas do orçamento em relação à ASAI, qual é a perspectiva do ponto de vista da afetação de meios para intervir e, nomeadamente, a capacidade de resposta no domínio da regularidade do funcionamento da economia para que não haja, de facto, este poder inaudito dos grandes grupos económicos em relação ao pequeno comércio e às pequenas empresas, e a questão da integração na gestão administrativa e financeira do Ministério da Economia, da ASAI, dentro desta GAFME, tendo em conta a preocupação que existe pela autonomia desta entidade e da capacidade de resposta dos seus operacionais. E a pergunta, para terminar, a pergunta indispensável e incontornável sobre o estatuto do pessoal e as questões da dignificação e valorização das carreiras e das condições de trabalho destes profissionais. Muito obrigada, Sr. Deputado. Ao nível da ASAI, este Governo tem uma estratégia para a ASAI, portanto, essa estratégia passa por uma capacitação, quer dos seus recursos materiais, portanto, e neste momento estão a decorrer procedimentos no sentido de habilitar a ASAI com meios técnicos, nomeadamente ao nível laboratorial, passa por capacitar os seus recursos humanos, e desde o início deste ano o Ministério da Economia, a minha Secretaria de Estado, tem vindo a conversar com as associações representativas dos seus funcionários, no sentido de criar condições para, finalmente, se criar um regime de carreira de inspetor da ASAI. Posso dizer que em meados de outubro, portanto, iniciaram-se formalmente as negociações com esse propósito. Portanto, estamos neste momento a conversar com as estruturas sindicais. Portanto, vamos ver onde é que isto nos leva, mas há de facto uma vontade do Governo em finalmente resolver este problema. Obrigado. Já agora, também colocou uma questão sobre a integração da ASAI na gestão administrativa e financeira do Ministério da Economia. Eu queria garantir, portanto, isso vai ocorrer a partir de 2017, queria garantir que não há... reafirmar a autonomia operacional da ASAI, portanto, isto não fere essa autonomia operacional. O que se pretende com isto é garantir que a ASAI disporá de todos os recursos financeiros necessários a que possa prosseguir com eficácia e eficiência a sua atividade. Obrigado.